Eu já tinha tido não sei quantas mulheres. Aí ele nasceu e a gente ficou tudo enlouquecido, porque tinha um homem. Tinha um medo que ele adoecesse, morresse. Mãe, entrei para a política, botei o nome. Meu filho, isso dá certo, essas coisas. Nós vamos fazer história. Nós estamos fazendo muita coisa boa, muita coisa bonita, muita coisa bacana para o povo. Isso aqui é um... Ricardo vem de uma família humilde, não tem parentes políticos, não teve nenhum apoio de um político, assim, vamos dizer, que ele se escorasse naquele político, entendeu? Ele sempre foi uma pessoa determinada politicamente. Ele foi vereador e ele, como se ele dissesse assim, um dia eu vou ser prefeito, um dia eu vou ser governador, e quem sabe um dia ele será presidente, né? Tomara que eu esteja viva para ver isso. Isso é inusitado, inclusive, dentro da história política da Paraíba. São poucos os momentos em que você teve uma pessoa saída do seio da sociedade e você se projetar sem nenhum sobrenome, né? Sem grandes estruturas por trás disso, apenas pela ideia, apenas pela conversa, pelo convencimento daquilo que é comum, né? Dos sonhos das pessoas, né? As pessoas todas têm seus sonhos pessoais e têm seus sonhos coletivos, né? Ele foi, e provavelmente será por um bom tempo ainda o arauto desses nossos sonhos, né? Nós canalizamos as nossas ideias, nossos pensamentos políticos na figura dele, que ele praticamente congregava essas ideias na sua trajetória, que a gente acompanhou sempre com muito esmero, com muito afinco, porque realmente tinha tudo a ver com o que nós planejávamos para o futuro. Assim que eu ingressei na universidade, ele já estava na metade do curso de farmácia e liderava o CA. A gente tem que situar, porque a gente está aí no comecinho dos anos 80, ainda existe a ditadura militar, o general Figueiredo é o último presidente ditador, né? E a universidade tinha um sistema de informações, tinha toda uma cultura de repressão. E a partir daí começou as histórias dos movimentos sindicais, a gente aos poucos, pobretões, como se diz a história, Ricardo tinha um Fusquinha, depois um Chevette bege, né? E aí a gente começou a entrar nessa questão das lutas diretas já. Era chumbo grosso, né? Eu, pelo menos, quando eu entrei na faculdade, foi em 77, e antigamente o AI-5 ainda estava em vigor, que aquele AI-5 o AI-5 era barra pesada, né? Era o item, se eu não me engano, era o artigo 477 ou 474, se eu não me engano, era 477, que expulsava o aluno definitivamente de qualquer universidade. Tudo era muito atrasado, muito atrasado. E artista, prostituta, gay, era tudo a mesma coisa e era tudo debaixo da porrada. Preto, pobre, era tudo na porrada. Então, assim, a polícia existia para perseguir a gente. Na verdade, fazer política e se envolver na vida pública era uma necessidade para quem estava de olhos abertos. Na década de 80 e início dos anos 90, o Brasil ainda vivia um período de grande repressão, mas a gente tinha várias expressões emancipatórias. O rock brasileiro cantava muito isso, Titãs, Legião Urbana. A gente tinha uma efervescência, um desejo de ampliar os horizontes muito grande. A partir dos anos 80 você teve que colocar as ideias e teve que ir para a prática, né?
o que era a prática, é ir para uma campanha, você colocar o seu nome à disposição da população para que pudesse representar. Ricardo Coutinho, ele entrou nesse contexto, né? Ele foi resultado de uma conjuntura social, de uma conjuntura política, de uma conjuntura cultural, mas muito de uma conjuntura nacional, né? Você tem diversos Ricardos Coutinhos pelo Brasil, né? Aquelas lideranças que foram surgindo nesse momento e que assumiram a responsabilidade de representar esses segmentos que até então eram mudos, não tinham uma voz que pudesse ecoar, né, os sonhos, as angústias, enfim, tudo aquilo que... a construção de uma sociedade. Eu me lembro do Ricardo, assim, aquele Ricardo aguerrido como ele é hoje, ainda cheio de sonhos, numa luta muito grande, era muito vinculado aos movimentos estudantis, a tudo, e eu acho que, por incrível que pareça, não mudou muito não. O estilo dele, a forma dele, aquilo que ele acredita realmente, se parece muito com o de 92, com o de hoje, mesmo com as atribuições sendo completamente diferentes, mas ainda se percebe nitidamente que os conceitos, as crenças estão muito arraigadas ainda e são as mesmas. Eu citava aqui que um dos momentos mais marcantes da administração, quando o Ricardo era prefeito, foi a entrega do conjunto Gervásio Maia. Você vê uma fileira de caminhão levando aquela população toda de uma só vez, chegando ao Gervásio Maia, onde lá estava toda a prefeitura e os movimentos sociais recebendo essas pessoas. Né? Porque, como a gente disse, era criança que nunca tinha pisado numa casa com piso, era uma pessoa no telefone dizendo assim, é de verdade. Vendo as pessoas rindo, outros chorando, outros mostrando a chave, isso marcou demais. A emoção demonstrada por essas pessoas ao receberem e ao chegarem nas casas, eu acho que... Não sei porquê. Eu acho que a obra principal dele, não é, que vai ficar na história da cultura política paraibana, é a questão do orçamento democrático. Quem propõe e realiza um orçamento democrático, ele é exatamente o oposto da soberba. Quando você diz, olha, eu vou lá no território tal, vou em todos os territórios ouvir, né? Ouvir e transformar essa escuta em política. Nós enchemos 4 ônibus e estamos aqui porque acreditamos nessa nova proposta de se administrar o Estado, de dar oportunidade de fazer um caldeirão democrático que junta o agricultor, que junta o semi-letrado, que junta o doutor, que bota o secretário, que bota a equipe de governo para trabalhar no sábado à noite. Eu estou aqui por isso, governador. Eu estou aqui, governador, porque acredito numa proposta de governo que rompe os currais eleitorais da Paraíba por dentro. E tem uma pessoa que também não é escritora, mas foi uma grande militante, que foi Margarida Alves, que ela dizia assim, medo nós tem, mas nós não usa. E Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, ele diz alguma coisa semelhante. O que a vida requer é coragem. Isso me lembra muito Ricardo, porque ele é uma pessoa que se movimenta com muita coragem. Ele sempre trabalhou na contramão, quer dizer, a trajetória dele era totalmente fora do padrão da política que se fazia até então. Esses ritos da micropolítica, o político tem que estar rindo sempre, dizendo sempre sim, não é? Batendo em ombro, dando tapinha no ombro, não, isso aí você não vai encontrar Ricardo Coutinho, porque ele sabe que isso incomoda. Ele não força uma intimidade que não existe. Ele é muito tenaz, assim, é aquela pessoa que é firme como o bambu.
né? Aquele que dobra, mas não quebra. Ele não vive com um sorriso nos dentes, na cara, como as pessoas ficam dizendo. É muito antipático, ele não sorri. Mas eu não acho que é no sorriso que está a essência do homem, não. Se a gente for perder tempo, no caso dele, eu não diria perder tempo, mas desviar a sua atenção, né, para esse tipo de comportamento que não cabe mais numa sociedade moderna, que é essa coisa do sorriso fácil, do tapinha nas costas, da promessa que não vai ser cumprida, a gente não vai conseguir fazer muita coisa, né? Simpatia não tem nada a ver com caráter. E Ricardo é um homem de caráter. Por isso que eu sempre admiro Ricardo, porque ele sabe fazer uma política. Ele é um político de verdade, não faz politicagem. Ao longo de todo esse tempo, eu identifiquei na pessoa do gestor e na pessoa do político também uma pessoa muito amiga, uma pessoa que gosta muito da família e que preza muito as amizades que tem. Ricardo não perde a subjetividade, ele não perde a noção e a visão da subjetividade. Ele é uma pessoa muito sensível e muito subjetiva também. E eu enxergo isso nele constantemente. A maneira como Ricardo cuida e trata do filho, mesmo tendo essas dificuldades todas do tempo e de responsabilidade. A maneira como ele trata da família, dos amigos, dos irmãos, das irmãs. Ele sempre foi muito voltado de mulheres. Eu acho que ele tem essa alma sensível dele, foi muito exercitada no cotidiano, né? Ele é um homem como poucos que conseguem ter essa sensibilidade e essa consciência sobre coisas que geralmente nós mulheres aqui temos. O Ricardo homem, o Ricardo pai, o Ricardo gestor, esposo, figura pública. É um homem extremamente apaixonante. Não, o Ricardo homem é um torcedor do Vasco, torcedor do Botafogo de João Pessoa, né? Né? É um cara simples, ele é bem amigo, ele é amigo. O Ricardo, ele considera muitas amizades dele. Ele é uma pessoa bem-humorada, de uma ironia fina, né? De uma sensibilidade musical. Quer dizer, eu não conhecia Bob Dylan e aprendi a gostar através dele, de Bob Dylan. O cara conhece a obra de Bob Dylan. Zé Ramalho, né? Ele tem fanático por Zé Ramalho, quer dizer, Zélia Duncan. Ele ouve música constantemente. Por 2 vezes, em entrevistas e tal, Ricardo colocou aquela canção Minha Amorelli como sendo uma canção emblemática da vida dele, né? Assim, eu acho que quando você se referencia a partir dos colegas da sua cidade, da sua rua, do seu bairro, isso mostra que você está envolvido com a vida perto de você. Diante de tantos artistas mundiais aí para se referenciar, o cara se lembra, se referencia de um artista local, de um colega, de um amigo de esquina, entendeu? Eu acho isso importante, eu acho que isso é reconhecer a vida que pulsa perto da gente. Minha alma vestida em verdadeiro trauma, cada ponto que eu traço é um beijo jogado em vão. Cada voo mais alto, mais duro é provar o chão. Meu amor de viver é tão grande, é um desafio a toda a minha calma. Meu amor é grande, bem maior que eu. Amar eu preciso amar tudo, amar o que eu penso e o que eu não penso, e quem sabe até deixar sobrar amor pra mim também. Teimar em viver, né? Apesar do peso, apesar da morte, apesar das outras pessoas que teimam em morrer, apesar de tudo, né? É um trecho de uma poesia de Alice Ruiz que a gente botava muito nas camisas, a gente usava sempre essa coisa. Então essa junção entre o ideal que o jovem Ricardo Coutinho, né, e agora já com os cabelos quase brancos como o meu, né, coloca em prática, eu acho que isso dá um orgulho danado de participar. Sem as ideias a gente não vai muito além, né? Porque o que é uma casa, né? Uma casa sem as ideias é uma arquitetura vazia.
Então, sem idealizar, sem projetar, sem o desejo de transformação, nós não vamos a lugar nenhum. Eu penso muito como o Ricardo, assim, em termos de que é possível fazer, é preciso fazer e que nós temos condições de fazer. Energia para mudar e força para construir, né? É algo que está sempre presente na história dele e sempre presente na história de todos aqueles que querem, né, realmente um mundo melhor. Então nada melhor do que energia para mudar e força para construir. Meu amor se expôs em outdoor gigante, fatalmente será confundido com slogan de refrigerante. Se falado no rádio parece poema de poeta louco. Meu amor se visto em filme só será aplaudido na morte do bandido. Se for bem sangrenta e arrancar do cinema, aplausos e risos de quem consegue ter adinazeias e sangue na boca e ninguém vai ver meu filme de amor. A gente compartilha a convivência, compartilha intimidade, compartilha até coisas mais valiosas, como amor, como um filho. Quando a gente vai para os eventos assim, eu vejo nos olhos das pessoas como ele é querido, como ele desperta admiração. E tudo tem um motivo realmente, assim, as pessoas não sentem isso à toa. Ricardo realmente é esse ser admirável, é um homem como poucos. Aliás, como o Ricardo eu não conheço. E por tudo que ele já fez, por toda a sua história, é um homem que merece ser feliz. É isso, é a ação política que diferencia, sabe, desse outro tipo de político que faz um discurso, mas muitas vezes não condiz com a realidade. Quer dizer, Ricardo, ele tem uma coisa que eu admiro nele, que ele preserva a palavra que ele diz. Ele só empenha a palavra quando ele tem absoluta convicção de que ele vai cumprir com aquilo que ele está prometendo. Uma história que eu lembro, quando ele já era prefeito de João Pessoa, eu acho, em 2007, 2006, nessa época mais ou menos, ele foi ao Rio para visitar o Museu de Niterói, né? Aí ele me chamou para ir com ele para passear, almoçamos e fomos visitar o museu, e logo depois ele teve uma reunião. Aí depois ele foi me contar que essa reunião tinha sido com o Niemeyer. Ele foi ver o Museu de Niterói para projetar a estação Cabo Branco, né? Aí ele me disse: filho, eu vou fazer uma grande obra num lugar muito importante de João Pessoa, e vai ser como se fosse uma marca minha. E você vai estar lá na inauguração. E de fato, 2 anos depois, mais ou menos, eu acho, ela foi inaugurada e eu participei da inauguração. Eu lembro que a primeira vez que a gente teve um encontro mais próximo foi um diálogo numa gravação de programas para vereadores. Eu dei um toque a ele sobre o cabelo e sobre o óculos que ele estava usando. Quando foi depois na outra gravação, ele já estava com a imagem modificada. Eu até pensei, esse cara tem futuro, ele é muito rápido. É um homem lúcido, tenaz e muito leal. Eu admiro muito esse cara. Eu vejo muito isso. E nesse guerreiro menino, guerreiro que chora, guerreiro que se fragiliza, é uma coisa que os homens têm e que Ricardo tem também. Amar demais até parece mal, mas nenhum outro mal me faz tão bem. Amar demais até parece mal, mas nenhum outro mal me faz tão bem. Amar demais até parece mal, mas nenhum outro mal me faz tão bem. Amar demais até parece mal, mas nenhum outro mal me faz tão bem. Dona Irene, cena 1, take 1. Olha, primeiro vai votar, porque não vai me chamar de Dona Irene, que eu tenho horror esse nome de Dona Irene. Vai me chamar de Irene. 2 anos mais velho que eu. E tá na mesma balança. Tá 12 quilos mais pesado ele.
Eu encontrava com o Ricardo no corredor da Secretaria de Planejamento. Quando ele me via de longe, ele já abria os braços e dizia: cadê as casas? Cadê as casas? E aí eu brinco dizendo que toda vez que eu via um crucifixo, eu achava que tinha alguém me cobrando alguma coisa. Você quer ver Ricardo presente, chame ele para o aniversário, que ele vai, se tiver agenda. E ainda leva presente, tem mais essa, né? É uma característica interessante. As pessoas dizem: não, Ricardo é amarrado. Não, chama para o aniversário que você vai ganhar um presente, com toda certeza.